Beleza, é nóis. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, vai aparecer como QR Code na tela durante toda a exibição desse vídeo. Note, eu publiquei no blog da Boitempo um texto sobre Darcy Ribeiro. Textozinho rápido, 5 páginas e tal. Nesse texto eu procuro refletir sobre uma questão que é: eu fui em março para São Paulo, numa exposição do Sesc, debater a obra da Darcy Ribeiro, a convite inclusive do Márcio Farias. Agradeço demais o convite. O Márcio, inclusive, é um importante pesquisador, uma referência na obra de Clóvis Moura, dentre várias outras temáticas. E aí, nessa exposição do Sesc, tinha um quadro de Darcy Ribeiro que ele fazia uma pergunta. Pô, essa pergunta me deixou inquieto e encantado. Darcy Ribeiro se questionava: precisamos do socialismo para ter uma escola pública e universal que a Europa Ocidental, ou seja, que o capitalismo ocidental universalizou na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai? Ou seja, aqui no Brasil, só vai ter escola de verdade para todas as crianças e adolescentes só com socialismo? A gente precisa de socialismo para uma coisa que a França realizou, a Itália realizou, a Espanha realizou, a Noruega realizou, a Finlândia realizou, o Japão realizou, a Coreia do Sul realizou e por aí vai. E essa pergunta leva a uma reflexão sobre a relação reforma e revolução na periferia do sistema capitalista, né? O Agustín Cueva tem um texto que é um capítulo de um livro. O capítulo está publicado no Lavra Palavra, está aparecendo aqui o nome do texto, é O Fetiche da Hegemonia. Agustín Cueva, ele faz um debate geral sobre a América Latina que é muito bom, que é, bicho, aqui a gente é na periferia do sistema que tem o excedente econômico constantemente drenado pelo imperialismo, e o limite, o espaço interno para uma política reformista que não altere a taxa de lucro média da burguesia é muito pequeno. Então, assim, por ser uma formação econômico-social que tem sua riqueza drenada pelo imperialismo e por não ser receptora de valor, ou seja, a gente não explora outros países, o limite aqui do reformismo é menor. Então, esse é o primeiro debate. No texto, eu faço uma reflexão sobre como Darcy Ribeiro conseguiu ter uma resposta para a pergunta dele. Porque, veja, Darcy Ribeiro é uma coisa incrível, né? Porque ele era, ao mesmo tempo, um homem de governo, um homem de Estado, um burocrata, no melhor sentido da palavra, e um intelectual que pensava o Brasil em longa duração histórica, que ampliava os horizontes, que defendia um projeto revolucionário. E Darcy passou mais de 40 anos na vida pública brasileira, morreu em 97, sem o Brasil ter uma escola digna, honesta, verdadeiramente universal para todas as crianças e adolescentes do Brasil. E aí, pouco antes de Darcy Ribeiro morrer, ele corre para terminar e publicar, conseguiu, a sua obra máxima, né, que é O Povo Brasileiro, que é um livro fantástico, um livro incrível, um livro genial. Tem várias questões, várias polêmicas, várias críticas, inclusive. Em breve vou estar publicando um texto que faz um debate crítico sobre o povo brasileiro. Mas é isso, uma obra paradigmática. E foi a última grande obra de fôlego de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, antes de morrer, quando ele estava doente com câncer, ele correu para terminar esse livro, que é meio que tipo o testamento teórico e político dele. Quando Darcy Ribeiro escreve O Povo Brasileiro, ele tem mais de 40 anos nas costas de militância política. Ele viveu o golpe de 64, governo Jango, ditadura, exílio, volta da democracia, eleição de 89, governo Brizola, governo Collor, estava no governo FHC, né? Então, assim, no final do primeiro mandato da FHC, quando Darcy morre. Então, Darcy tinha mais de 40 anos de militância política e eu desenvolvo isso no texto. Ele responde a pergunta dele. Veja, aqui no Brasil... Antes dele responder a pergunta, o tanto que é importante, né, de falar sobre o que a pessoa passou, né, a conjuntura, vamos colocar assim, da trajetória da pessoa, você tem que ver por uma timeline material, assim, o tempo, você vê o que a pessoa passou, né, à sua volta, né. Aí o que me deu noção disso também foi a pandemia, porque sempre que a gente ouvia falar sobre guerras, etc., sobre coisas da história, a gente não tem
logicamente, como sentir o material daquilo e de se fazer parte da história. Como que fazer parte da história, fazer parte da sociedade, isso te muda, isso te modifica, isso te transforma como ser humano. Mesmo você nem sabendo, nem tendo noção do que está acontecendo geograficamente pelo mundo, pelas políticas do mundo, etc. Mas quando você vê o amplo, assim, quando você sai, né, você vê o amplo da coisa e vê como que os seres humanos são condicionados e controlados por essas grandes mídias, etc e tal. Você vê o tanto que isso modifica as pessoas, né? A gente vê eu existia e sabia das coisas antes do WhatsApp e depois, durante, né, do WhatsApp, sim. Agora a gente tá meio que no pós-WhatsApp, quando se der essa PL das fake news. Então esse é um pós, essa é uma trajetória do WhatsApp que eu tenho materialismo, eu tenho conjuntura, vamos dizer assim, para falar sobre isso, por entender de informática, entender disso tudo. E ver o antes, o durante e o depois dessa modificação, que esse acesso a essa informação e a distribuição de informação por esses meios que estão ali na palma da mão, hoje em dia, de criança a idoso. Né? Quando você vê a pessoa falando, igual o Jones aqui especificou toda essa trajetória do Darcy Ribeiro, é para a gente já olhar assim, ok, esse cara passou por tudo, já tem essa vida política. E muita gente reclama, por que você tem que ficar falando da vida da pessoa? Não, pô, pra você ter uma noção da trajetória daquela pessoa. E tipo assim, se essa pessoa que passou por isso tudo tá falando sobre isso e isso, aquilo, maneiro. Porque, tipo assim, quando você vê uma pessoa que fica dando opinião na internet, que nunca sai do quarto, sabe? Essa analogia que ele fazia, é doido. Aí fica bravo quando alguém fala, tipo assim, fala que isso é carteirada, fala que falar sobre a pessoa, o passado dela é carteirada. Do que a gente estuda essa coisa do materialismo histórico e a coisa está ali, e você tem que levar isso em conta, né? Quando você começa a filosofia, né? Tipo, a pessoa não nasce mal, tornada mal é a sociedade, já falando que a sociedade te muda, a sociedade te modifica. E você tem que saber, pelo menos, o que a sociedade está falando para você, ou não ser nada, ser só controlado, ou tipo assim, ou você até se pá, tem gente que escolhe isso, né? Saber que está sendo controlado, saber que está seguindo aquele caminho. E tem gente, eu tento sair fora desse sistema, né? Então, me fodo muito, mas é o jeito de viver que a gente escolheu. Tem um jeito de viver que é te posto e o jeito que você escolhe. Né? A gente tem escola pública universal, infelizmente, a gente vai precisar de uma revolução brasileira. Eu digo infelizmente porque eu não queria precisar de uma revolução para ter o básico, não. Seria muito massa se tivesse o básico sem precisar de uma revolução, tá ligado? É foda. Mas o que a história brasileira mostra é que, se no capitalismo independente brasileiro os limites para uma reforma são muito pequenos, a capacidade do nosso sistema capitalista comportar reformas é muito pequena. No caso do Brasil, de uma classe dominante formada a partir de senhores de escravos, uma classe dominante acostumada com mais de 300 anos de colonialismo e de escravidão, uma classe dominante reacionária, que se enxerga, inclusive, racialmente superior à maioria do povo, aqui, com perdão do palavrão, fudeu. Porque se você parar para pensar, todas as experiências reformistas que a gente teve foram muito tímidas. A gente nunca teve algo aqui no Brasil como o chavismo na Venezuela, ou como o governo do Lázaro Cárdenas no México, ou como a Revolução Nacionalista na Bolívia de 1952. O que a gente teve de governo reformista aqui? Dá vontade de pegar tudo que ele falou, assim, né? Ele falou várias datas, vários acontecimentos ali, anotar e pesquisar sobre cada uma para ter uma noção material da história da América Latina, que eu não tenho, né? Hoje em dia eu tô esse tempo todo que passou da pandemia, né? Para ler mais sobre a América Latina, ver mais filmes, mais docs, mais tudo sobre a América Latina, que é o que estamos aqui, né? O segundo governo Vargas, governo Jango e o governo Lula em Dilma nem dá pra chamar de reformista, mas isso é outro assunto. Na moralzinha mesmo, assim, a coisa mais radical que a gente teve aqui de reformismo a nível de presidência foi o governo Jango. E, meu irmão, Jango era um cara moderadíssimo. É sério. Tipo assim, você para pra estudar os discursos do João Goulart, a prática de governo do Jango era um cara muito moderado. Jango agora era um cara sério. Era um cara que realmente defendia as reformas de base e tinha compromisso com as reformas de base. Tipo assim, ele aceitava negociar como se ia fazer, por exemplo, a reforma agrária.
qual seria a amplitude, qual seria o limite máximo de propriedade, o que seria desapropriado, como seria pago as indenizações. Mas ele não aceitava não fazer reforma agrária. Então Jango era um cara sério. Ele acreditava de verdade nas reformas de base, na reforma agrária, na reforma bancária, na reforma educacional, na reforma urbana, na lei de remessa de lucros, e não abria mão delas, mas aceitava negociar tudo. Na forma de fazer, tá ligado? Então, tipo assim, mesmo os caras deram um golpe num cara que, na Venezuela, por exemplo, na Venezuela, o Jango seria considerado uma ala direita do chavismo. Um cara como o Jango lá. Na Venezuela, seria A gente considerado não gosta tipo de falar de assim, chavismo. a ala moderada do chavismo. Sabe? Então, eu acho que a gente tem um debate aqui para fazer e que se conecta com alguns debates que eu venho fazendo. Veja, eu lancei um vídeo, Não Existe Esquerda Reformista no Brasil, em que eu defendo que o que a gente chama de esquerda reformista, na verdade, é social-liberalismo, que reformista no Brasil é minoritário, tal qual a esquerda revolucionária. Me parece que está muito consolidado e Darcy Ribeiro chega a essa conclusão ao final da sua vida, que para sustentar a reforma no Brasil você tem que ser revolucionário. Então, assim, um reformista consequente no Brasil, para ver o seu programa reformista realizado, tem que ser revolucionário. Qualquer reforma democrática, nacional e popular profunda se choca necessariamente com a resistência intransigente, reacionária, violenta e conservadora da burguesia brasileira. Então, assim, Darcy Ribeiro, inclusive, aceitava essa premissa. Quando veio o golpe de 64, Darcy Ribeiro queria metralhar os golpistas que saíram de Minas Gerais. O Olímpio Mourão Filho e companhia. O Jango que não deixou. Mas Darcy Ribeiro, inclusive, tem uma entrevista no Roda Viva que ele fala assim: não, eu queria dar uma lambida de metralhadora ser golpista, uma lambida de metralhadora. Mas o Jango não deixou, né? Porque o Jango, enfim, o Jango é foda. Não queria banho de sangue, esse papo todinho. Então, assim, Darcy Ribeiro aceitava a premissa. E, ó, a gente quer fazer reforma de base, os golpistas, o imperialismo, a burguesia não quer aceitar, a gente vai bombardear os caras, vai metralhar. Oh, meu Deus do céu. Porque o Darcy não era presidente. E aí, então assim, o Darcy aceitava, inclusive, essa premissa, percebe? E que para fazer as reformas que o Brasil precisa, é preciso fazer uma revolução, é preciso esmagar com mão de ferro a reação burguesa, tudo certo. Só que Darcy Ribeiro, por uma série de questões, nunca liderou esse processo, né? Ele sempre foi protagonista, mas nunca liderança. Ele era um protagonista de um processo liderado por Jango, depois foi protagonista de um processo liderado pelo Brizola. De tal sorte que eu acho que esse texto é um chamado à reflexão e aprofundar um debate que eu venho fazendo aqui no canal, que é: qual é o caráter que assume a luta por reformas na formação social brasileira? Um reformista consequente tem que ser aliado do movimento comunista, porque ele só vai ver as suas reformas realizadas num processo revolucionário. E um comunista tem que combater o reformismo, mas saber que para realizar reformas no Brasil a gente precisa de um movimento revolucionário. Então saber também o potencial revolucionário que existe em uma defesa séria, consequente de reformas. Então acho que a gente precisa fazer esse debate e eu chamo vocês a ler esse texto que eu publiquei, que eu acho que ajuda a gente a pensar muitas coisas do Brasil, dos desafios pela construção da Revolução Brasileira e da luta popular no nosso país. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio via Pix ou Apoia-se. A você, meu muito obrigado, um beijo e até a próxima. Então, galera, esse aí. Mais um teste de React. Eu e a Capivari em questão que eu vou tentar conversar mais com a Capivari, eu esqueço dela. Desculpa, ferida. Desculpa. Tem que escrever mais esse final. É nóis. Beijo vocês. Capivari.